Você já reparou que a nossa vida é cheia de altos e baixos? Com certeza, né? Às vezes a gente tem dinheiro para honrar os nossos compromissos e ainda sobra um pouco para a gente fazer alguma coisa especial, e outras vezes parece que o salário mal dá para pagar as contas, mal dá para a gente comprar aquilo que a gente quer. E trazendo também para a nossa vida sentimental, às vezes a gente consegue viver momentos de paz, de harmonia, apesar de durar tão pouco, né? Mas parece que a gente vive uns momentos assim com a nossa família, mas aí logo vem outros momentos de crise, porque a vida do cristão é uma luta constante. A Bíblia diz lá no Salmo 34 que muitas são as aflições do justo, ou seja, sempre iremos passar por tribulações, e o próprio Jesus falou isso. Mas esse mesmo Salmo continua dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então essa deve ser a nossa esperança, de que Deus sempre vai nos livrar dos problemas. Então é isso que eu falei para você. Às vezes a gente vive momentos bons, mas às vezes a gente vive momentos ruins, e às vezes esses momentos ruins são até maiores do que os momentos bons. E isso é normal, como eu disse para você, mas o problema é quando as pessoas começam a acreditar que se a vida é injusta com elas, elas acham que Deus também é injusto. Elas começam a achar que Deus só está ao lado delas quando elas fazem tudo perfeitinho, quando elas vivem somente momentos bons, de felicidade e de fartura. E quando as coisas começam a dar errado, elas começam a pensar que Deus virou as costas para elas e que Ele não está ouvindo mais as suas orações. E eu tenho certeza que muitas vezes você também já acreditou dessa maneira. Mas por isso eu vim trazer essa mensagem hoje para você, porque eu quero que você mude o seu ponto de vista, porque Deus nunca permite que os seus filhos caminhem sozinhos pelos desertos da vida. Na verdade, Ele está sempre nos sustentando o tempo todo, até mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos. E por isso eu senti no meu coração de ler com você uma passagem que está no Salmo 78. Olha o que está escrito. Tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Essa passagem está falando do amor de Deus pelo povo de Israel, pelo quanto Deus cuidou do seu povo, principalmente no deserto, mas ela também é uma promessa para nós, porque você pode até pensar que não, mas é possível que você enfrente as dificuldades de um deserto e ainda assim esteja no centro da vontade de Deus. E neste salmo nós vemos que o próprio Deus conduziu o seu povo para o deserto, porque Ele tinha um plano muito além do que eles podiam imaginar. Da mesma forma, quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. Então muitas vezes a gente acha que Deus não está nesse negócio, mas se Deus é quem te colocou nesse deserto, você pode ficar tranquilo, porque você vai sair mais fortalecido, mais parecido com Cristo, o seu caráter será moldado e principalmente você estará preparado para receber os planos que o Senhor tem para a sua vida. É claro que nós muitas vezes criamos o deserto quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente é desobediente, e esse tipo de sofrimento que vem, ele não traz recompensa. Mas quando nós entramos num deserto, porque Deus nos colocou ali, você pode ter certeza, a recompensa será muito grande e a vitória é certa. Basta você continuar olhando para o Senhor e não dar ouvidos à voz do inimigo. É no deserto que você passa a conhecer o Senhor de uma forma que você nunca tinha conhecido antes. E você sabe qual era a única coisa que o povo de Israel precisava para sobreviver no deserto? Eles precisavam de comida, de alimento. E certa vez uma pessoa calculou que seriam necessários 26 vagões de trens lotados de comida para alimentar todos aqueles israelitas todos os dias. Olha isso, precisava de um milagre então, porque era uma multidão que se calcula mais ou menos 1,5 milhão de pessoas caminhando naquele deserto. E a gente sabe que não tinha nenhuma linha de trem naquele lugar, não tinha como armazenar as comidas, mas Deus estava na frente. Deus sustentou aquele povo por 40 anos e aquele povo não teve falta de nada. A Bíblia diz que Deus enviava um maná do céu, um alimento que descia do céu e que era um alimento perfeito. Ele tinha todos os nutrientes, sustentava aquele povo, e esse suprimento de Deus, ele era dado de acordo com a necessidade individual de cada família. E durante os 40 anos, irmãos, Deus nunca falhou um dia sequer. Então se você tem passado por um deserto, por um momento financeiro complicado, você não sabe como vai cuidar da sua casa, esta palavra é para você. Deus pode não te dar tudo o que você deseja,
mas com certeza Ele vai te dar tudo o que você precisa. E lá no Salmo 37 está escrito assim, ó: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Aleluia! Então tome posse, meu irmão, dessa palavra. Você não vai mendigar o pão. Você não vai continuar nessa dívida. Você precisa crer na prosperidade de Deus para você. Você precisa pedir a Deus sabedoria para você não continuar no erro, para você, pelo contrário, aprender com os erros dos outros. E que a partir de agora você venha depender de Deus diariamente, assim como o povo de Israel dependia desse alimento que vinha do céu. No Novo Testamento, a Bíblia compara o maná que descia do céu a Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e Ele vem nos alimentar diariamente. Então, quando você decide ouvir a palavra, você está se alimentando de Jesus, porque Ele é a palavra. Quando você decide orar, você está se alimentando de Jesus, porque você está focando no alimento espiritual, que vai te trazer tudo o que você precisa para vencer todas as outras áreas da vida. Amém? Então nós vamos orar agora, nós vamos unir a nossa fé e nós vamos pedir que o Senhor alimente o nosso espírito, mas que também Deus cuide de todas as áreas da nossa vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então feche os seus olhos, que eu quero fazer uma oração pela sua vida, mas você também vai orar daí onde você está, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua santa presença nessa noite, para te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã que estão aqui comigo, orando nesse momento de oração. Oh, meu Pai, abençoa a noite dessa pessoa, para que ela tenha um sono restaurador e cheio de paz. Que todo o cansaço que o corpo e a mente dela acumularam durante esse dia acabem nesse momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos. Oh, meu Deus, para muitos esse dia foi tão difícil. Oh, meu Pai, quantas preocupações, quanta ansiedade, pessoas tomando remédio para ansiedade. Oh, meu Pai, nos ajude a viver em paz, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da tragédia, no meio da morte, no meio da dor, do sofrimento. Nos ajude, Jesus, a não sermos contaminados com este mundo, com o pecado, com a falta de fé. Oh, Senhor, quantas pessoas incrédulas, pessoas que se dizem cristãs, mas no dia a dia não confiam no Senhor. Oh, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Quantos de nós passando por desertos, passando por situações que são impossíveis, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida, que a gente venha sentir a Tua presença, Senhor. Nós queremos sentir o Teu cuidado, o Teu abraço. Senhor, nós temos vivido neste mundo frio, neste mundo tão cheio de pecados e da maldade do homem. As pessoas não se sensibilizam, as pessoas não vêm nos ajudar. Ninguém, meu Pai, parece que se importa conosco. Mas nós estamos aqui focados no Senhor, meu Pai. Derrama da Tua glória, derrama da Tua presença. Senhor, que o Senhor batize com o Espírito Santo, que o Senhor nos dê um refrigério no meio desse deserto, Pai. Porque eu creio, como diz no Salmo 1, nós seremos como uma árvore frutífera que foi plantada junto a ribeiro de águas e que no seu tempo dá o seu fruto e as suas folhas nunca murcham. Senhor, não nos deixe morrer nesse deserto, Pai, ainda que as pessoas desejem isso para nós. Senhor, nós vamos confiar no Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos tira do lamaçal de pecado e o Senhor nos coloca numa rocha firme. E essa rocha é Jesus, porque se Jesus venceu este mundo, nós também iremos vencer. Oh, meu Pai, nos ajude a nos arrepender diariamente, a viver em santidade. Muitas vezes, Senhor, nós criamos os desertos, nós focamos nos problemas e não confiamos no Senhor. Oh, Deus, nos ajude, Senhor, a confiar e deixar o Senhor trabalhar, porque a Tua palavra diz que as pelejas que nós enfrentamos é o Senhor quem peleja por nós. Mas muitas vezes nós queremos fazer acontecer, nós não entregamos de verdade, nós não oramos como deveríamos e por isso nós vamos acumulando os problemas e chega uma hora que nós não suportamos mais. Senhor, abençoa a vida deste irmão e dessa irmã que está aqui, meu Pai, porque está precisando de uma palavra, está precisando, Senhor, se renovar na Tua presença e só o Senhor pode fazer isso. Eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe, e que o Senhor venha nos renovar espiritualmente, para que também a gente possa encorajar as outras pessoas. Quantas mães precisam dar o suporte para os filhos?
quantos pais sofrem por Uai, seu app de vídeos curtos.